Me permita um minutinho aqui, Fábio, de uma pergunta assim. Qual que é a sua expectativa? E aí eu peço bem objetividade mesmo pra gente continuar circulando nesse papo que tá muito bom. Qual que é a sua expectativa agora com o próximo governo, não entrando em méritos políticos, ideológicos, etc. Estou dizendo do ponto de vista da taxa de juros. Você acha que a partir de janeiro, óbvio, dentro dos ciclos do Copom, obviamente, mas a partir de 23 é uma queda brusca, é queda lenta, não vai ser queda? Qual que é a sua expectativa nesse sentido? Eu tenho mais incertezas do que certezas. Com uma equipe econômica determinada e com algumas diretrizes eu poderia te falar melhor, mas eu acredito que se a gente partir para uma expansão fiscal muito grande, não tem saída e o futuro governante sabe disso. Como saberia, qualquer um dos dois que ganhasse as eleições saberiam disso. Então a tendência é que a gente tenha um ano de 2023 de ajuste, essa é a minha expectativa, para poder crescer um pouco mais. Então o ano que vem vai cair muito lentamente a taxa de juros, para começar a cair um pouco mais aceleradamente nos outros anos. Se eu tiver razão com a perspectiva muito ortodoxa de uma política econômica para o futuro. Se essa política for exótica novamente, se ela for heterodoxa, essa taxa de juros, o Banco Central é independente, ele vai ter que controlar a inflação através do aumento da taxa de juros até chegar no dia que a gente exploda as contas públicas, a dominância fiscal. Então eu não acredito que a gente, sabendo disso, vá embarcar nesse caminho da expansão fiscal eterna. Eu não acredito nisso. Mas eu não tenho os dados para dizer. É certeza, sua, isso lógico, é uma expectativa sua. Vitor, como é que você orienta os clientes da sua carteira, né? Quando você vê um cenário como esse que o Fábio colocou muito bem aqui, sobre renda fixa e renda variável. Claro, você vê a 13,75 a Selic, você vê o mercado do varejo, como a gente falou, com essas oscilações, que é o que a gente está dizendo aqui. Como é que você orienta nesse sentido? Vamos colocar um exemplo prático. Eu, Rodrigo, te liguei. Oi, Vitor, tudo bem? Olha, eu sou um cara que, assim, eu sou ansioso, eu sou um cara que... Eu ouvi lá o que o Fábio lá falou, o negócio da Pets, mas eu não sou um cara que vou esperar até 2030. Não tô com essa expectativa aí. Eu quero para amanhã, quero tirar amanhã. Eu vou na renda fixa, eu vou na variável, me explica aí. Olha, eu sou leigo. Me explica aí. Leigo que eu digo, obviamente, eu não sou especialista como vocês, claro. Aí eu ligo, vou lá e digo isso, e aí, eu vou pra renda fixa com 13,75 ou você me aconselha variável aí no varejo com essas empresas aí? Boa. Eu acho que é tudo uma questão de perfil, né? Que nem aquela pergunta, retomando a pergunta que você tinha me feito que eu não acabei de responder, foi exatamente você determinar qual é o perfil do investidor, né? Porque vai ter investidor que ele realmente não quer tomar risco e ele quer ter realmente uma rentabilidade ali praticamente certa, né? Não existe isso aí de garantia, né? Mas que ele tem ali uma certa previsibilidade de qual vai ser o retorno dele nos próximos anos ou até no curto prazo, e tem aqueles investidores que gostam de tomar um pouco mais de risco, buscando até uma maior valorização, né? Mas eu acho que é muito uma análise não só do perfil, mas também do cenário, né? Porque eu não vejo problema nenhum hoje você ter CDI. Eu sempre vou caminhar mais para o lado da Bolsa de Valores, para ativos de risco, porque é exatamente isso que eu faço e é aquilo que eu faço também na minha carteira pessoal. Então, só que eu também não posso negar um CDI a 13,75%, né, perto de 13,75%, sendo que a Bolsa está performando menos do que isso no ano e com muito mais volatilidade. Então tem gente que não vai ter estômago para segurar a Bolsa no curto prazo por conta exatamente disso, né? Mas dentro de um perfil ansioso, por exemplo, como esse exemplo que eu dei, você aconselha a ficar, a diversificar. Então eu boto quantos por cento eu boto na renda fixa para me sentir um pouco seguro? Quantos por cento eu consigo arriscar admitindo que eu sou um cara ansioso, se você colocar assim? Eu acho que, independente do seu perfil, é muito importante que você tenha assim, uma parcela ali no caixa ali, de uma reserva de liquidez, né? Você tem uma reserva de emergência ali, caso aconteça alguma coisa, você fique desesperado, você precisa daquele dinheiro ali naquele momento, você tem aquela reserva. Mas fora isso, né, num portfólio ali realmente de investimentos, aí, pensando mais no médio e longo prazo, eu acredito que devido ao cenário atual que a gente tem, até incluindo incertezas que prejudicam os ativos de risco na Bolsa, eu acredito que o investidor ele tem sim que aumentar um pouco aí a alocação dentro do CDI, né? Não se expor 100% em bolsa de valores, né? Pode se expor? Lógico que pode, né? Mas é que nem eu falei, muitos deles não vão ter o estômago, não vão conseguir aguentar as porradas que o mercado dá, né? Porque é só ver o que aconteceu na semana passada. Semana passada a gente teve ações aí caindo 13%, 15%, 20% em um dia. Principalmente construtoras, a gente viu as construtoras muito penalizadas, varejo também ali no dia ali que a gente teve algumas declarações políticas, né? Então, dia da boa sorte. Exato. Famoso. o famoso dia do boa sorte, né? A gente viu ações da carteira que eu recomendo caindo 13%, 15%, outras, enfim, caindo até mais 20% ali dentro do Ibovespa. Então, inclusive, foi uma das maiores diferenças, né, entre a rentabilidade diária do Ibovespa e o S&P. O S&P subiu 5% no dia
Aí o Ibovespa recuou, é 4%, mas acho que chegou até quase 5%. Mas enfim, eu acho que é muito essa questão de analisar o perfil, mas também analisar o cenário, porque eu posso ter um perfil agressivo, mas eu tenho que ser realista com relação ao cenário macro e olhar para o curto prazo para ver como isso pode impactar a minha carteira. Então, até para identificar as boas oportunidades, né, que podem aparecer. Então, eu acho que é muito caso a caso, né? Eu não posso chegar aqui e falar, não, tenha 20% de renda fixa e 80%. Não, mas, claro. mas é um... não, sim. Só pra gente entender e ser mais assertivo quem tá ouvindo. Aliás, só pra vocês saberem, eu tô vendo aqui algumas mensagens chegando. Já umas 3, 4 pessoas dizendo assim, que bom, os que entrevistados sensatos. O Regis colocando aqui também o Vinícius colocando, assim, poxa, que entrevistados sensatos. Poxa, é bacana as pessoas entenderem que a gente não tá aqui agora, nesse momento, né? Para entrar em méritos de fanatismos. E eu não estou entrando nem criticando quem seja assim. Estou dizendo que agora o nosso momento aqui no Varejista é a gente conseguir fazer com sensatez mesmo, independente dessas questões todas.